quem são esses? De quem são essas crianças? Sussurrou uma idosa para outra, sentadas em um banco nos últimos dias de verão que chegavam ao fim. O sol se punha atrás do horizonte, os pássaros cantavam e música podia ser ouvida ao longe, possivelmente vindo de um café. Ali, em um banco sob um prédio de 5 andares mal conservado, estavam duas idosas, as principais fofoqueiras desse quarteirão. Elas sempre sorriam e diziam, mas às costas uma da outra, frequentemente fofoqueavam e diziam coisas ruins sobre todos. Então essa é a Casey Kramer. Ela tem 4 filhos. Você ouviu dizer que são todos de homens diferentes? Os jovens são tão imprudentes nos dias de hoje, disse uma delas. Não, a Casey é casada e tem um filho com o marido, acho. Bem, eu não sei com certeza, é claro. E então ela acolheu mais 3 crianças quando sua amiga morreu em um acidente. Sério? A outra vizinha arregalou os olhos. Sim, ela sentiu pena das crianças e as acolheu em seu apartamento, que é bastante grande, mas com 4 filhos ainda é apertado. E o mais velho está se formando na escola este ano. Qual é o dela, a mais nova? Eu sei que a amiga dela era mais velha que a Casey, disse a outra. Tudo bem, cale-se. Ela está vindo. Nesse momento, Casey já estava perto o suficiente e, é claro, ouviu tudo. Deveria dizer que não é da conta delas, embora por que perder tempo e energia com isso, pensou Casey. Ela cumprimentou as idosas com um sorriso gentil, e todos os seus filhos também as cumprimentaram. Eles entraram no prédio e começaram a subir as escadas. A primeira a subir foi Erica, a filha mais velha da falecida Maya. Casey seguiu segurando a mão de seu filho Troy, que estava quase com 4 anos. Ele tinha cabelos cacheados e negros, uma cópia exata de seu pai. Atrás deles, o filho do meio de Maya, Sam, e sua filha mais nova, Julie, subiam as escadas. Casey mesma era morena, pequena e bonita. Os homens frequentemente a olhavam, mas seu marido Louis não prestava atenção nisso, assim como não prestava atenção em sua esposa. Casey e Maya não eram apenas amigas de infância. O vínculo delas era mais como o de irmãs. Maya e Casey eram as únicas crianças em suas famílias, sem irmãos, sem irmãs, sem ninguém para defendê-las. Maya era mais velha e sempre protegia sua amiga, a defendia e apoiava. Uma vez, Maya salvou a vida de Casey. Casey foi empurrada de uma ponte por alguns meninos, sem saber que uma garota de 11 anos não sabia nadar, pois nunca lhe ensinaram, pois seus pais simplesmente não tinham tempo para isso, sempre ocupados discutindo e ganhando dinheiro. Casey se viu na água e Maya pulou sem hesitação. Nem sequer se lembrava de que acabara de sair do hospital após ser mordida por um cachorro e precisar de 15 pontos. Maya puxou Casey para a margem, mas seus ferimentos ficaram infectados e ela acabou no hospital com sepse. Quando Maya terminou a escola, mudou-se para a cidade e a partir desse ponto sua comunicação tornou-se menos frequente. Eles ainda se ligavam, é claro, mas uma vida adulta diferente começou para Maya. Havia uma diferença de 4 anos entre as garotas. Maya engravidou cedo, ainda na faculdade. Casey a apoiou da melhor maneira que pôde. Foi um período difícil. Seu namorado, David, não queria se casar com ela. Eles discutiam constantemente e Maya chorava muito, mas as coisas melhoraram e eles se casaram. Com o tempo, Maya e David tiveram 3 filhos. A mulher ganhou um pouco de peso depois do parto, mas ainda era uma verdadeira beleza. David a amava, apesar das discussões por coisas triviais. Assim era o relacionamento deles. Casey era uma convidada frequente na casa deles. Foi David quem apresentou ao seu melhor amigo, Louis. Eles começaram a namorar e depois se casaram. Casey não conseguia engravidar há muito tempo, mas mesmo assim, seu tão esperado Troy finalmente nasceu. O dia em que David e Maya tiveram um acidente, Casey ficou para cuidar dos filhos deles. Eles estavam a caminho de escolher um novo papel de parede para o quarto do bebê. Maya insistia em uma cor bege calma, enquanto David argumentava por algo brilhante, já que era um quarto de criança. David queria levar as crianças com eles, acreditando que ver o papel de parede brilhante faria com que eles tomassem o seu lado e impedisse Maya de discutir. Eles eram aquele casal que sempre estava brigando. No entanto, sempre que Maya estava chateada, David a levantava nos braços e a girava, ajudando a esquecer seus problemas e tristezas. Naquela terrível manhã, Maya e seus filhos já estavam no carro quando, de repente, sua filha mais nova, Julie, começou a chorar. Ela estava com dor de garganta. "Deixe-a ficar em casa", Maya franziu a testa. Sam, que adorava sua irmãzinha, pediu: "Posso ficar em casa também? Não quero ir escolher papel de parede, é chato."
Maya olhou questionando para sua filha mais velha. Está bem, mamãe. Eu também vou ficar, Erika respondeu. Maya sorriu com gratidão, prometeu voltar rapidamente e, junto com seu marido, partiu. Naquele momento, as crianças não podiam imaginar que seria a última vez que veriam seus pais. Maya e David morreram instantaneamente em um acidente de carro, apenas 5 minutos antes de chegar à loja. As crianças ficaram arrasadas de dor, chorando enquanto olhavam para as sepulturas de seus pais. Casey tomou a única decisão que lhe pareceu certa. Eu os levarei. Eles não irão para um orfanato. Você está louca. 3 de uma vez. Pelo menos leve o mais velho, ele pode ajudar, seu marido lhe disse. Eles perderam seus pais. Seu mundo inteiro desmoronou. Eles não deveriam perder um ao outro, e a propósito, David era seu melhor amigo. Eles estiveram brigando durante toda a semana e, no final, Casey começou a recolher documentos sem a permissão clara de seu marido. As autoridades de tutela atenderam ao seu pedido e colocaram as crianças sob sua responsabilidade. O apartamento de Lou parecia espaçoso quando havia apenas 3 deles, mas com 6 pessoas, tudo mudou. Louie frequentemente discutia com sua esposa e não conseguia conter sua irritação. Por que temos que pegá-los todos? Por que você não me ouviu? Eu não tenho voz nisso, ele diria. Mas Casey não conseguia entender como ele podia ser tão insensível. Isso não está em questão. Maya era como uma irmã para mim. Ela salvou minha vida. Se não fosse por ela, eu não existiria mais. Tudo o que posso fazer agora é garantir que seus filhos não se tornem órfãos. Eu serei sua mãe e sua família. Cabe a você decidir se você não me apoiar nisso. É sua escolha, mas eu não vou mudar de ideia, disse magoada que seu marido não compartilhava seus sentimentos. Desde então, o relacionamento deles teve rachaduras, embora não fosse perfeito antes. Enquanto Maya e David sempre brigavam e depois resolviam seus problemas, Casey e Louie eram mais silenciosos em sua vida familiar. Às vezes, a mulher sentia que eles eram estranhos, que eram inicialmente próximos, mas haviam se afastado um do outro. Eles não tinham interesse nos assuntos um do outro, e, na verdade, cada um vivia sua própria vida. Louie sempre dizia que não queria trabalhar para o homem. Ele ocasionalmente fazia negócios, comprando mercadorias baratas e vendendo-as caras. Ao longo do tempo, ele começou a alugar um caminhão e assumir diferentes pedidos. Louie até tinha seu próprio escritório, uma sala pequena onde ele desaparecia por dias e noites. Recentemente, ele afirmava estar planejando um novo negócio, mas na realidade suas ideias não geravam renda ou exigiam investimentos significativos. E para o desgosto de Casey, ele muitas vezes pegava dinheiro do orçamento da família. Casey recebia uma boa pensão para os 3 filhos e a família vivia bem com isso. Inicialmente, Louie era contra ter os filhos de Maya em casa, mas só a terem seu primeiro pagamento. Isso é uma mina de ouro, ele se regozijou. Casey balançou a cabeça e disse: é dinheiro para as crianças. Porém, Louie exigia dinheiro de Casey quase todos os meses. Assim se passou um ano. Inicialmente, Erika, a mais velha das filhas de Maya, era hostil com Casey, pensando que ela estava tentando substituir sua mãe. Contudo, ela eventualmente percebeu que não era o caso e começou a tratar Casey como uma amiga, compartilhando seus problemas e preocupações. Elas até foram juntas ao ginecologista para um check-up. Aos 16 anos, Erika já tinha um namorado, a quem Casey tentou tratar como Maya faria. A mulher o aceitava como um membro da família, brincava com ele e o servia com comida. Louie começou a voltar para casa com menos frequência, ficando muitas vezes até tarde no trabalho. Casey se dedicou inteiramente às crianças. No entanto, o dinheiro não era suficiente para proporcionar tudo o que ela queria para eles. Então, ela começou a procurar um emprego de meio período. Um dia, uma vizinha idosa, Sra. Lancaster, que ocasionalmente ajudava Casey com as crianças, sugeriu: por que você não tenta trabalhar como esposa de aluguel? O que você quer dizer? Casey estava confusa. Minha nora faz isso. Você trabalha para uma empresa e segue instruções sobre como se comportar, o que você deve fazer e o que não deve fazer. Você recebe ordens, como limpar o apartamento de alguém antes da chegada dos pais. É principalmente encomendado por jovens ricos que têm muito dinheiro, mas não tempo suficiente. Algumas pessoas ricas contratam faxineiras uma vez por semana para arrumar a bagunça. O pagamento é bom, às vezes há outras tarefas como babá. Você seria ótima nisso. Apenas algumas horas longe de casa e você volta com dinheiro. A empresa leva uma parte, é claro,
mas você recebe cerca de 70%. A única coisa é que o trabalho é diferente e seu comportamento será avaliado. Há um sistema de classificação onde todos podem ver quanto você trabalhou e que feedback você recebeu. Se você for rude, você receberá classificações ruins, assim como na escola. Mas eu conheço você, Casey. Você é uma mulher trabalhadora. Você vai se sair bem. Depois de ouvir a sugestão de sua vizinha, Casey considerou que não seria uma má ideia trabalhar dessa maneira. Mas ela teria que tentar não deixar Louie descobrir. Então, ela poderia dar todo o dinheiro para as crianças e comprar algo que eles queriam. Erica queria um novo telefone há algum tempo, pois estava usando um telefone básico há um ano e nem sequer podia se comunicar com seus colegas adequadamente em salas de bate-papo. Casey foi para o endereço dado por sua vizinha. Ao saber que Casey estava criando os 3 filhos de sua amiga, ela foi aceita sem muitas perguntas. O chefe também havia acolhido os 2 filhos de seu irmão falecido há algum tempo. Em seu primeiro dia, ele deu a Casey um bom pagamento e ela voltou à noite com presentes. Não era suficiente para um telefone, mas ela podia pagar um jantar delicioso e pequenos mimos para todos. "Onde está Louie?" Erica perguntou enquanto todos se sentavam à mesa. "Eu não sei. Ele provavelmente está trabalhando até tarde." Casey deu de ombros. A última coisa que ela queria pensar era onde Louie estava. Ele não estava tornando sua vida mais fácil como outros maridos. Ele só criava mais dificuldades. Ele não só não contribuía em nada para o orçamento da família, mas também pegava dinheiro da mesada das crianças. Ele costumava gastar dinheiro em mantimentos, pelo menos. Mas nos últimos meses, ele não trouxe nada para casa, exceto suas roupas sujas e reclamações sobre comida mal cozida. Casey continuou trabalhando meio período regularmente. Em 2 semanas, ela tinha economizado o suficiente para comprar um novo celular para sua filha mais velha e algumas roupas para os mais novos. Naquele dia, Casey acompanhou as crianças até a escola e a creche. Então recebeu uma ligação no aplicativo e se apressou para o escritório. Lá, ela trocou de roupa e em meia hora estava em frente a uma grande mansão. "Eu sou da agência." "Venha, entre", cumprimentou a bela moça confiantemente. Ela era deslumbrantemente bonita, como se vivesse em salões de beleza. Casey não pôde deixar de pensar que, se cuidasse melhor de si mesma, poderia ficar tão bonita quanto. A anfitriã parecia ter a mesma idade que ela. No entanto, a casa estava bagunçada. A moça não disse mais nenhuma palavra para Casey e se retirou para seu quarto. A governanta, que morava lá permanentemente, cuidava da limpeza, cozinha e lavanderia. Mas ainda havia trabalho a ser feito. Ela mostrou a Casey o que precisava ser limpo e organizado. Desta vez, Casey levou um bom tempo para limpar a bagunça deixada pelas pessoas ricas. Quando estava quase terminando, seu olhar caiu sobre um retrato na mesa. Ela não podia acreditar no que via. Seu marido, Louie, estava sorrindo para ela na foto. Casey pegou o porta-retratos nas mãos. "Não pode ser", foi seu primeiro pensamento. Louie tem outra família e essa escondendo o fato de ser um herdeiro rico? Casey balançou a cabeça. Não, definitivamente não é isso. O pensamento mais plausível agora parecia ser que não era ele. Talvez apenas uma pessoa parecida. Casey olhou mais de perto, mas eles não podiam ser tão parecidos. Se fossem, deviam ser irmãos gêmeos. Casey continuou limpando, mas nas próximas 2 horas ela continuou pensando na foto e em seu marido. Se Louie tem um irmão gêmeo, isso significa que Troy tem um tio em algum lugar? E se ele também tiver filhos? Talvez o primo de Troy viva nesta casa. Com esses pensamentos, Casey não percebeu como tinha limpado o banheiro com tanto brilho. "Isso é o suficiente. Pare agora." A idosa governanta sorriu. "Vejo que você é capaz e não tem medo de trabalhar. A partir de agora, só vou chamá-la. Você se importa?" Casey sorriu. "Claro, ficarei feliz. Está combinado então." Casey deixou suas informações de contato e, enquanto saía, olhou para os retratos. "E quem é o homem na foto?" A governanta apertou os lábios. "Não devemos falar sobre nosso empregador, mas se estiver interessada, é o novo namorado de Brenda. E esse patife já está pensando em se casar. O pai de Brenda, Victor, não gosta dele, e eu também não. Ele é uma pessoa insolente, mas Brenda está apaixonada. Ela está feliz." O pai tentou abrir os olhos dela, mas houve uma grande discussão. Casey despediu-se e voltou para casa. Louie já estava lá, arrumando-se na frente do espelho. "Tenho uma reunião de negócios hoje no escritório. Vou me atrasar", disse ele.
Casey sentou-se na beira da cama, lembrando-se de quando ele começou a desaparecer em seu escritório. Sobre o que é a reunião? Ela perguntou. Sobre brinquedos da moda. Vou comprá-los mais barato e obter um grande lucro. Ele sorriu. Me dê dinheiro para um buquê. Um irmão e uma irmã estarão na reunião. Eles têm um negócio de família no ramo de brinquedos e quero impressioná-los. Casey balançou a cabeça desconfiada e tirou metade do que havia ganhado do bolso. Louis sorriu. Pegou o dinheiro e saiu. Enquanto isso, Casey lembrou-se do endereço do escritório de seu marido. Olhando para o relógio, percebeu que ainda tinha 1 hora antes de ir para a creche. Deveria ter descansado, mas não conseguia. No fim das contas, saiu de casa, foi até o ponto de ônibus e entrou em um. Seu plano era simples. Ela decidiu dizer a Louis que provavelmente tinha um irmão gêmeo na cidade e observar sua reação. Casey desceu do ônibus na estação necessária e olhou ao redor, pensativa, se perguntando para onde ir a seguir. Na entrada do shopping, um músico estava sentado. Era um jovem que parecia um morador de rua, mas era difícil afirmar com certeza, já que os jovens de hoje se vestem como se vivessem nas ruas. Oi, você gostaria que eu tocasse para você? Perguntou o estranho. Casey sorriu modestamente. Desculpe, não tenho dinheiro. Nem eu, mas não foi isso que perguntei, respondeu o homem com um sorriso. Seus olhos azuis fizeram Casey esquecer tudo por um momento. O estranho era incrivelmente bonito, com seus cabelos loiros cacheados e olhos atraentes. Ele parecia jovem, talvez na casa dos 30 anos. As roupas largas em seu corpo magro o faziam parecer ainda mais jovem. Ele segurava um violão desgastado e, de repente, começou a tocar a música favorita de Casey. A mulher ficou maravilhada com o quão bem ele cantava. Por que você escolheu essa música em particular? Ela perguntou depois que ele terminou. É só minha música favorita, ele sorriu. Você é muito talentoso, disse Casey, olhando para o relógio e percebendo que precisava se apressar. Ela agradeceu ao músico de rua, despediu-se e continuou seu caminho. Quando chegou ao escritório, percebeu que estava com medo de entrar. Porém, fez um esforço e girou a maçaneta da porta. Quem você está aqui para ver? Perguntou o guarda de trás dela. Costumava ser o escritório do meu marido, disse Casey. Este escritório não foi alugado há 6 meses e a faxineira usa esta sala como depósito, acrescentou o segurança. Ele abriu a porta e Casey viu uma sala familiar. O mesmo papel de parede, a mesma mesa e cadeira com um braço quebrado. Mas agora aparentemente era o escritório particular da zeladora. Casey agradeceu ao guarda e foi apressada para o ponto de ônibus. Seu coração estava pesado. Ela não seguiu o mesmo caminho para não encontrar aquele músico bonito novamente. Não queria que ele a visse chateada, caso quisesse tocar algo para ela novamente e ela nem conseguiria sorrir. Finalmente, Casey pegou o ônibus e foi embora. Na creche, ela ouviu as reclamações da professora e depois levou as crianças para casa, alimentou-as, encontrou seus outros filhos voltando da escola, ajudou todos com suas roupas, ouviu um monte de coisas sobre seus colegas de classe, professores e outros problemas e limpou a mesa. Deixe-me lavar a louça e você vai relaxar. Eu vou cuidar dos pequenos, disse Erica. Casey ficou contente que a menina tivesse percebido que algo estava errado com ela. Sim, Erica. Ela era como sua mãe e percebia as menores mudanças em seu humor, mas se mantinha afastada e ajudava o máximo que podia. Naquela noite, Louis não voltou para casa. Ele mandou uma mensagem dizendo que chegaria tarde e não retornaria até depois de amanhã. Inventou uma história como se seus novos parceiros tivessem oferecido para mostrar a ele o novo depósito em um estado vizinho, e ele aceitou. Uma mentira estúpida. Com tais habilidades mentirosas, ele nunca seria um empresário. Casey não conseguiu dormir naquela noite. Lou não voltou para cá até o dia seguinte e novamente mentiu, olhando nos olhos dela. Ele nem mesmo perguntou como estava o filho deles ou como ela mesma estava. Louis estava absorto em seus próprios pensamentos. Casey, desta vez, decidiu segui-lo. Ele ficou em casa exatamente por 1 hora, comeu e saiu novamente. Casey estava tão preocupada que não aceitou um novo chamado da agência, mas foi pegar o traidor em flagrante. Ela ficou revoltada com o pensamento de que ele pegou principalmente o dinheiro dela ontem para um buquê para sua amante. O que Casey tinha ganhado esfregando os banheiros, provavelmente depois ele usaria. Quando ela viu Louis entrar naquela mesma casa, ficou sem fôlego de choque. Brenda o encontrou no limiar e se jogou em seu pescoço. Sim, não o cumprimente assim,
murmurou Casey entre dentes e deu um passo rápido à frente. A porta estava destrancada. Casey entrou na casa e viu Louie e Brenda em um sofá na luxuosa sala de estar. Este mesmo sofá era aquele que ela tinha limpado ontem. Como você ousa? Ela explodiu. Louie, ao vê-la, ficou surpreso. O que você está fazendo aqui? Você é a nova faxineira, não é? Perguntou Brenda firmemente, sem perceber o que estava acontecendo. Sim, eu sou a sua faxineira. E ao seu lado está o marido da faxineira, meu marido legítimo, disse Casey. Brenda, querida, eu sinto muito. Vou explicar tudo para você, tentou se justificar Louie. Nós temos um filho juntos. Que tipo de pessoa é você para se intrometer na família de outra pessoa? Disse Casey para Brenda, indignada. Resolvam isso vocês mesmos, disse Brenda, saindo da sala. Casey não se conteve, pegou um vaso da mesa e o jogou em Louie. Ele teve que se esquivar rapidamente e o vaso se espatifou no chão. Casey se sentiu como um palhaço no circo. De repente, toda a sua raiva se foi, deixando apenas um amargo arrependimento. Ela se aproximou do marido, olhou nos olhos dele por um momento e então o esbofeteou tão forte que ele até gritou. Depois, ela virou silenciosamente e saiu. Eu vou me divorciar de você. Você está louca. Não consegue se controlar, ele disse para as costas dela. Casey chorou e não conseguiu parar até chegar à entrada, onde foi recebida pela mesma vizinha que a tinha ajudado com as crianças. O que aconteceu? Venha, vou te dar um chá de camomila. É calmante? Disse Casey soluçando. Sim, querida. Vamos lá. 10 minutos depois, Casey segurava o chá de camomila nas mãos, mas não conseguia se acalmar enquanto contava o que tinha acontecido. O que você vai fazer? Perguntou a senhora Lancaster depois de ouvir o problema todo. Eu vou fazer minhas malas. Não quero ficar sob o mesmo teto com esse patife. Os inquilinos acabaram de se mudar do apartamento de Maya. Eu estava planejando encontrar outros. Íamos alugá-lo até as crianças crescerem, mas agora vou me mudar para lá, disse Casey. Não será difícil para as crianças? Elas costumavam viver lá com os pais? Perguntou a vizinha. Casey pensou por um momento. Você está certa, mas vou redecorar tudo lá. Vou comprar novos papéis de parede como eu queria e depois nos mudaremos. Casey assumiu esse plano. Ela rearranjou os móveis, removeu os tapetes velhos e trocou o papel de parede de um dos quartos. Levou 2 dias. Ela não ficou em casa durante esse tempo, e as crianças estavam na casa da senhora Lancaster. Está tudo pronto. As coisas estão empacotadas. Podemos nos mudar, disse Casey quando terminou seus pequenos reparos. Para dizer a verdade, ela estava literalmente exausta, sem dinheiro. Limpar sempre a acalmava, mas o trabalho que ela tinha feito nos últimos dias tinha cobrado com seu corpo. Na manhã seguinte, todos se mudaram para o novo apartamento, mas naquela mesma noite, Erica chamou uma ambulância para ela. Casey se sentiu doente e desmaiou. No hospital, ela recuperou a consciência, mas os médicos insistiram em um check-up adicional e o ultrassom mostrou algo completamente inesperado. Pelo que podemos ver, não há nada ameaçador para a sua gravidez, mas você precisa cuidar de si mesma. Desmaiar pode ser um sintoma de exaustão, então você precisa pensar na sua saúde, disse o médico. Casey ficou chocada. Era a última coisa de que precisava. Ela já tinha 4 filhos e um marido. Ela só queria se divorciar e nunca mais vê-lo novamente. O que devo fazer agora? Perguntou Casey ao médico, pedindo para ir para casa, dizendo que precisava pensar sobre isso. Por um lado, ela não seria capaz de lidar com um 5º filho mental, física ou financeiramente. Por outro lado, ela nunca se livraria do bebê, mesmo que vivesse nas ruas. Ela não faria mal ao milagre não nascido que fazia parte dela. Não importava o que Louie fizesse. A criança não tem culpa. Troy era a felicidade de Casey. Os filhos de Maya se tornaram meus próprios filhos, disse Casey à senhora Lancaster ao telefone. Quando eu era jovem, cometi um pecado desses. Foi difícil naquela época. Depois disso, fui tratada por um longo tempo e hoje os médicos fazem tudo bem. Então não haverá problemas de saúde mais tarde. Tem certeza de que não quer fazer isso, querida? Pense 2 vezes. Casey balançou a cabeça, seus dedos finos segurando seu smartphone com a tela rachada perto do ouvido. Não. Decidi que vou ter o bebê, informou Casey às crianças que em breve teriam um irmãozinho ou irmãzinha. Mas você não é nossa mãe? Franziu o senho a pequena Julie. Casey sorriu. Claro que não sou sua mãe de nascimento, mas eu os amo como família. E vocês são todos iguais para mim. Vocês são todos meus filhos. Então eu quero uma irmãzinha para brincar com a gente, exclamou Julie com alegria. Não, que seja um menino.
Já tenho irmãs suficientes, respondeu Sam. Desde essa conversa, Erika não permitiu que Casey carregasse nada mais pesado do que um copo de chá. Ela cuidava dela como talvez ninguém tivesse cuidado antes. Casey até chorou de emoção, embora os hormônios provavelmente fossem os culpados. Casey começou a trabalhar mais duro. Ela queria tanto comprar tudo para o novo bebê. Um bom berço, alguns brinquedos. Louis se recusava a ajudar seu filho Troy e as crianças de Maya, mesmo sendo o guardião oficial delas. Eu entendo que sua paternidade sobre as crianças de Maya seja apenas uma formalidade. Prometi que não te responsabilizaria por elas. Mas você é o pai de Troy e estou grávida do seu filho. Precisamos de dinheiro para pagar a creche e as contas. Grávida do meu filho, que absurdo. E não ouse ligar aqui de novo, extorquista. A criança não é minha, entendeu? Na verdade, Louis temia que Casey arruinasse seu relacionamento com a mulher rica, já que ele estava seriamente interessado na carteira gorda de seu pai. Casey profundamente lamentou ter contado a ele sobre sua gravidez, mas não tinha outra opção. Precisava de dinheiro, então começou a aceitar 3 ou 4 chamados por dia, trabalhando incansavelmente. Depois de uma semana desse horário exaustivo, começou o sangramento. Aconteceu à tarde, quando as crianças não estavam em casa. Ela desmaiou a caminho do hospital. Quando acordou, os médicos contaram a triste verdade. Sua vida não está mais em perigo, mas você ficará conosco por um tempo. Ainda terá a capacidade de ter filhos no futuro. Mas desta vez, sinto muito. Essas últimas palavras perfuraram o coração de Casey como uma faca afiada. Eu perdi meu filho, exclamou em horror. Sim, você teve um aborto devido ao excesso de esforço. Você teve hemorragia interna, mas foi trazida ao hospital a tempo, explicou o médico. Casey encarou a parede, perdida em seus pensamentos. Era noite e ela tinha chorado o dia e a noite toda. Erika a visitava todos os dias até o médico dizer que ela poderia ir para casa. Não se preocupe, contei a todos que não haverá mais bebê. Você não precisa dizer nada a ninguém, expressou Erika sua raiva. E quando Casey confidenciou sobre Louis a trair, sua recusa em ajudar e suas palavras sobre o bebê, ela acrescentou: é tudo culpa do Louis. Ele é um idiota, da Erika. Eu teria chorado se tivesse que contar a eles eu mesma. Eles queriam muito um irmãozinho ou irmãzinha. É melhor assim, Casey. Você terá filhos, mas com um homem normal, não com esse traidor. Casey voltou para casa e as crianças se reuniram ao seu redor ansiosas para compartilhar suas novidades. Troy se aninhou nos braços da mãe e perguntou: então a cegonha com o bebê está atrasada? Casey balançou tristemente a cabeça. Sim, acontece que ele queria levar o bebê para outra pessoa em vez de nós. Eles não têm filhos e ela disse que precisavam do bebê primeiro. Eles seriam felizes e depois ele o traria para nós. Tudo bem, você está chateada? Temos tantos aqui e alguns não têm filhos nenhum. Casey improvisou sua resposta. Não, mamãe, eu não estou chateada. Você pode comprar Lego para mim, por favor? Casey suspirou. Claro que posso. A mulher teve que recomeçar. Recuperou sua compostura e voltou ao trabalho. Foi contratada por outras famílias ricas e as visitava quase todos os dias, realizando várias tarefas. O pagamento era decente e havia a pensão das crianças. Casey se virava e a vida seguia como de costume. Um dia, Casey encontrou o músico de rua novamente, aquele que tocava violão. Ele tocava uma melodia e as pessoas jogavam dinheiro em seu chapéu. Casey pretendia passar por ele, quando ele mudou abruptamente seu repertório e tocou uma melodia familiar. Casey parou, percebendo que ele estava tocando para ela. Olá, cumprimentou ele quando ela se virou. Oi, eu não queria te incomodar, respondeu Casey, e tenho esperado você passar de novo. Posso te pagar um café? Sugeriu o rapaz. Casey deu de ombros. Ele parecia meio desleixado, mas seu rosto estava bem barbeado e suas maneiras o entregavam como alguém que, se não fosse aristocrático, era certamente educado. Sentaram-se numa mesa em um café ao ar livre e falaram sobre música. Parecia mágico. Casey não o conhecia, mas por alguma razão queria passar tempo com ele, mesmo que fosse apenas meia hora de liberdade para fazer o que queria, não o que tinha que fazer. Seu nome era Adam. Ele era engraçado e compartilhava histórias sobre os músicos de rua que havia conhecido. Casey riu de coração. Talvez nos vejamos de novo, ele perguntou. Casey percebeu que o homem não sabia a situação em que estava se metendo. Ela suspirou. Tenho 4 filhos, Adam. Ótimo, traga eles aqui amanhã. Quero conhecer todos vocês. Surpreendeu-me. Na verdade, pensei que você ainda não tinha 18 anos, disse a Casey sorrindo.
Você é um bajulador. Vou trazê-los amanhã e você tocará a música favorita deles, qualquer música de escolha deles. Casey assentiu e foi cuidar dos seus afazeres. Ela estava sorrindo naquela noite, e isso fez sua alma se sentir um pouco mais iluminada. No dia seguinte, Casey levou toda a sua família para o mesmo lugar, e Adam os cumprimentou com um sorriso. Ele divertiu os filhos de Casey e os outros tocando suas músicas favoritas e envolvendo-os com charadas musicais. Foi muito divertido. Depois, ele convidou Casey e seus filhos para um café, tratando todos, surpreendentemente. Ele não tocou no dinheiro ganho com sua apresentação, usando uma carteira cara e organizada para pagar com cartão. "Quem você é de verdade?" perguntou curiosa Casey. Adam sorriu. "Sou um agente secreto", respondeu alegremente. Casey balançou a cabeça. Adam mudou de assunto, deixando a pergunta sem resposta. Eles passaram ótimos momentos juntos, e essas noites agradáveis começaram a acontecer regularmente. Adam e Casey se falavam e se encontravam 1 ou 2 vezes por semana. Em um dia específico, Casey assou um bolo em casa e quis compartilhá-lo com seu novo conhecido. O bolo ficou delicioso e ela estava animada para mostrá-lo. "Onde você está? Está no mesmo lugar? Onde você está se apresentando hoje?" ela perguntou. "Não venha hoje, desculpe, eu não posso falar agora", interrompeu Adam abruptamente a ligação. Casey não entendeu o que estava errado. Já estava escurecendo, então ela decidiu dar a ele rapidamente o bolo e ir embora. Ao caminhar pela rua, ouviu uma melodia familiar. "Ele deve estar se apresentando para alguém e quer ganhar algum dinheiro", pensou Casey consigo mesma. Ela se aproximou da fonte da música e viu Adam jogando sua guitarra de lado e perseguindo um homem. O homem correu, mas de repente parou e puxou uma faca. Eles estavam se aproximando de Casey. Adam anotou, e nesse momento o homem o esfaqueou no estômago. Casey gritou, deixando cair o bolo. O estranho encapuzado se preparou para atacar novamente, mirando desta vez em Casey. No momento em que ele estava prestes a atacar, um tiro ensurdecedor ecoou. Casey se assustou, e quando abriu os olhos, o agressor havia caído. Adam estava deitado no chão de bruços, sangrando da ferida. Casey se recompôs e chamou uma ambulância, cobrindo a ferida de Adam com as mãos. Adam recuperou a consciência brevemente antes de perdê-la novamente. O que ele fez? Roubou seu dinheiro? Por que você o estava perseguindo? Perguntou Casey desesperada. Ele estava envolvendo crianças em coisas ruins. Eu disse que era um agente secreto. Era verdade, explicou Adam. Casey não conseguia acreditar. Por favor, não morra, implorou ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não é a primeira vez. Não tenha medo. Eu vou ficar bem. Ele a tranquilizou antes de perder a consciência novamente. No hospital, Casey se identificou como namorada de Adam e foi autorizada a acompanhá-lo. Enquanto estava no hospital, policiais tomaram seu depoimento, confirmando que Adam Foster era um policial disfarçado, que estava trabalhando para desmantelar o tráfico de drogas local, devido à sua experiência em música. Casey mencionou que ele salvou sua vida, e o policial informou que ele era solteiro, piscando para ela. Mas naquele momento, Casey só se importava com Adam. A operação já estava em andamento há 4 horas. De repente, uma mulher magra entrou no corredor, aproximou-se apressadamente e Casey assumiu que ela devia ser parente de Adam, já que ele não era casado. "O que há de errado com ele?" perguntou a estranha. Casey olhou para cima e ficou chocada. "Era Brenda." "Você?" disse Casey, horrorizada. A expressão de Brenda mudou. "Não me importo com você." "Como está Adam? E por que você está aqui?" perguntou Casey, encarando a amante de seu ex-marido em descrença. De repente, Brenda começou a chorar como uma criança, sua voz tremendo. Casey colocou o braço ao redor dela. "Calma, ele está na cirurgia. Sente-se, vou explicar tudo para você." Casey guiou Brenda para uma cadeira no corredor do hospital e começou a contar como conheceu Adam e o que aconteceu desde então. "Sou irmã dele", disse Brenda depois das explicações de Casey. "Adam e meu pai nunca se deram bem. Papai está nos negócios e Adam é muito honesto para isso. Ele gosta de ordem e justiça, então se juntou à polícia, saiu de casa e nunca mais pegou um centavo do nosso pai. Mas abriu uma conta que dava acesso a ele de qualquer maneira. Não sei se Adam a usa, e eu estou entre a cruz e a espada. Minha mãe morreu há 1 ano de câncer. Papai ficou inconsolável, pediu a Adam que assumisse seus negócios, mas ele se recusou. Na verdade, ele só queria que seu filho voltasse para casa. Papai se sente sozinho. Ele ainda não sabe sobre o ferimento de Adam. Eu não contei a ele.
Se algo acontecer, eu simplesmente não vou suportar. E papai também não. Casey tentou acalmar Brenda e toda a raiva desapareceu. Já era a 5ª hora da operação. Você me perdoa? Disse Brenda. Louis disse que sua esposa o estava traindo, que ela o fez adotar filhos de outras pessoas. Ele disse tantas coisas ruins sobre você, foi por isso que agi daquela maneira. Louis ama dinheiro. Brenda, sinto muito, mas você não vai gostar do que vou dizer agora. Casey contou como Louis não gostava de trabalhar, como não queria aceitar os filhos de seu melhor amigo, mas vivia com a mesada deles e como pedia dinheiro para ela para comprar flores para Brenda. A jovem ouviu em silêncio. Tive um romance fracassado antes de Louis, e então simplesmente perdi a cabeça. Ele me cercou com carinho. Não sou idiota. Percebi que ele se importava com minha posição, mas eu estava realmente desesperada naquele momento. O fato de ele ser casado não me incomodava. Quero dizer, ele disse que vocês não estavam vivendo como marido e mulher mais. Casey balançou a cabeça. Na época em que causei o escândalo na sua casa, estava grávida. Não tive nenhum homem desde então. Na minha vida, exceto ele. Brenda arregalou os olhos em choque. Mas nós já estávamos nos preparando para o casamento. Ele jurou que não morava com você e dormia na casa de um amigo. Brenda balançou a cabeça. Minha vida toda virou de cabeça para baixo hoje. Se meu irmão não largar esse maldito emprego, eu mesma vou matá-lo. Ela desabafou e começou a chorar. Ele não vai. Pelo que pude conhecê-lo, sorriu Casey. Sim, isso é certo. Nesse momento, o médico entrou e disse que a operação tinha sido bem-sucedida e que se Casey não tivesse virado Adam e comprimido o ferimento, ele não teria chegado ao hospital. Todos respiraram aliviados. O pior havia passado e agora só podiam esperar que Adam se recuperasse. Após a conversa com Casey, Brenda encerrou imediatamente seu relacionamento com Louis. Ele começou a ligar para Casey e tentar insinuar que, se ela não aceitasse de volta a família, ele garantiria que seus filhos fossem tirados dela. Ao saber disso, Brenda ligou para ele e disse firmemente: "Se você se aproximar novamente da noiva do meu irmão, vou contar o papai e ele vai cuidar de você. Você entendeu? Você é uma pessoa desprezível. Esqueça dela." Louis ficou chocado. Ele sabia que o pai de Brenda tinha alguém que poderia resolver problemas de uma maneira menos agradável. Então prometeu deixar sua ex-mulher em paz e Casey nunca mais ouviu falar dele. Adam se recuperou. Ele não voltou para a casa do pai, mas depois desse terrível acidente, o relacionamento deles melhorou. Casey e Brenda se tornaram como verdadeiras irmãs. Brenda certamente era um pouco excêntrica e mimada, mas Casey, sozinha, criando 4 filhos, tornou-se para ela um padrão de bondade e compaixão. O relacionamento de Casey e Adam progrediu rapidamente, e quando ele a pediu em casamento, ela não pôde recusar. Seu pai organizou um grande casamento e 1 ano depois, eles deram as boas-vindas a gêmeas encantadoras. Convido todos vocês a compartilharem seus pensamentos nos comentários abaixo. Suas opiniões enriquecem a discussão e podem inspirar futuros vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar este vídeo com amigos e familiares. E claro, se ainda não o fizeram, inscrevam-se no canal para mais conteúdos. Agradecemos imensamente por sua audiência e participação.